falar de facto sobre esta motivação religiosa que supostamente estará por detrás da, daquela quase fixação de Colombo e que esteve por trás ou na origem da grande obra da sua vida, vamos dizer assim. Antigamente nós sabemos, desde os tempos bíblicos e talvez até antes, que o nome que era dado a uma criança, o nome de batismo, ou estava relacionada com alguma característica física ou circunstancial do seu nascimento, ou era um desejo, digamos, dos pais sobre o futuro dessa criança. E a mãe de Colombo escolheu o nome Cristóforo, que é o Cristóvão. Cristóforo significa portador de Cristo e, portanto, segundo consta, deriva da história de um pagão réprobo que certa vez estava a atravessar o rio e levou uma criança às cavalitas ou ao colo, não sei, e o menino foi levado e foi ficando cada vez mais pesado e à medida que ele atravessava o rio, e o homem quase que não conseguia levar a criança e depois até que foi-lhe revelado que ele estava a transportar todo o peso do mundo. E então ele entendeu que estava a transportar Cristo menino, não é? E portanto, pelo seu serviço, o réprobo tornou-se um santo conhecido como Cristóvão. Portanto, o nome foi, digamos, era uma intenção e acabou por ser assim um bocadinho profético, num certo sentido. Não só o santo padroeiro dos viajantes, São Cristóvão, terá mantido Colombo em segurança durante as suas grandes viagens, extraordinárias viagens, como também o próprio Colombo, portanto, à semelhança do seu homónimo, viria a sentir que estava destinado a ser o portador de Cristo. Portanto, a ideia dele era levar o cristianismo através do mar-oceano. No seu diário do dia 26 de dezembro de 1492, Colombo revelava a sua mais funda motivação. Portanto, a intenção última da sua viagem constitui a visão que o conduziu até aos últimos momentos da sua vida. Por outro lado, ele garantia aos soberanos espanhóis, no espaço de 3 anos, iria encontrar ouro e especiarias em quantidade suficiente para financiar uma cruzada. Portanto, a intenção era conquistar o Santo Sepulcro aos muçulmanos, pois assim, dizia ele, insto suas altezas a empregar os dividendos deste meu empreendimento na conquista de Jerusalém. Portanto, esta era a motivação última de Cristóvão Colombo. A ideia de tomar posse do ouro do Oriente era para financiar a cruzada para a conquista de Jerusalém, mas para quê? Para que o fim último era para preparar a segunda vinda de Cristo antes do fim do mundo. Portanto, havia aqui uma preocupação escatológica. Portanto, a narrativa religiosa ia sempre no sentido de conquistar a Cidade Santa, que tinha sido perdida para os muçulmanos. É claro que hoje em dia Colombo é acusado de muito do mal que aconteceu no Novo Mundo, é até olhado por muitos como genocida, e de facto parece ter páginas negras na sua história. Mas a verdade é que no século XVI foi visto como escreveu um cronista da época, como o maior acontecimento desde a criação do mundo, salvo a encarnação e a morte de Cristo. Portanto, digamos que o feito de Cristóvão Colombo foi visto como um grandíssimo acontecimento. Ainda no século XIX, é curioso que houve uma proposta para a sua canonização, não é? E nestas coisas a opinião pública é realmente muito volúvel. Num dia uma pessoa é um santo, no outro dia é um demónio e vice-versa. Faz-me lembrar um pouco a história do naufrágio do apóstolo Paulo, no Mediterrâneo, perto da ilha de Malta, que está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, em que o navio encalhou nos rochedos, naufragou, havia uma grande tempestade, mas as pessoas, os ocupantes do navio, os viajantes conseguiram, incluindo o apóstolo, nadar até à praia
Chegaram à praia muito encharcados, como é natural, e procuraram aquecer-se. Então o apóstolo Paulo foi buscar uns gravetos, não é? Para fazer uma fogueira, para se aquecerem, etc. Só que, entretanto, chegaram alguns naturais da ilha, alguns ilhéus, ali à praia, aperceberam-se do naufrágio, naturalmente, aperceberam-se daquelas pessoas que estavam a lutar pela sua vida, e ali todos na praia, então o apóstolo Paulo, ao ir buscar esses gravetos, houve uma serpente, uma cobra, que o mordeu, e que era um animal conhecido dos naturais da ilha, como um animal cujo veneno portanto, tinha um efeito em que a pessoa inchava e em poucos momentos caía morto. E o que é que eles disseram, os naturais da ilha? Começaram a dizer, bom, este homem, a justiça não o deixa viver. Este homem deve ser um bandido, deve ser um criminoso, porque a justiça não o deixa viver. Mas à medida que os momentos passavam, os minutos passavam, as horas passavam, e passou muito tempo, e eles viram que nada acontecia, o homem continuava de boa saúde, então passaram a dizer que era um Deus. Portanto, quer dizer, a opinião pública de facto é muito volúvel e nós sabemos isso, especialmente através da política, como nós todos sabemos. Há que situar a figura de Colombo no seu contexto, como qualquer figura histórica que nós abordamos, no seu contexto cultural, mas também não esquecer o contexto religioso, portanto, as ideias religiosas que o animavam e que eram amplamente partilhadas no seu tempo, não é? Pelos seus contemporâneos. Ideias que voltaram a surgir em grande força a partir do século XX, não só, mas mais em força talvez a partir do início do século XX, porque temos que compreender que a sociedade em que Colombo se movia, a visão da vida e do mundo era estritamente cristã, portanto a perspectiva judaica, a mundovisão judaica e a mundovisão muçulmana eram consideradas falsas, portanto, na Europa. Tirando o oceano, a Terra era dividida em 3 partes. Naquele tempo pensava-se assim, Europa, Ásia, África e Ásia. Tinham sido povoadas pelos filhos de Noé, o Jafé, o Cã e o Sem. E daí uma teoria muito, muito conhecida, uma triste teoria racista dedicada à África. Enfim, enquanto se diz que Sem era o pai dos povos semitas, que Jafé era o pai dos povos, digamos, europeus, Cã seria o pai dos povos africanos. E como Cã tinha sido amaldiçoado pelo seu pai, então a África estaria amaldiçoada. Isto era uma justificação que era dada nos tempos, por exemplo, do apartheid na África do Sul, para justificar, digamos assim, para justificar esta negação dos direitos humanos à esmagadora maioria da população na África do Sul. O racismo propriamente dito era justificado através desta interpretação bíblica muito enviesada. Presumia-se que Jerusalém estava no centro, não é, destes 3 continentes, e era um centro espiritual e um centro físico. Depois havia um panorama catastrofista nesta época. As fomes, as guerras, as pestes, os terremotos e até as cisões na Igreja. Tinha havido o cisma do Oriente em 1054, em que a Igreja do Oriente se separou da Igreja Latina, e o cisma do Ocidente entre 1309 e 1377, na própria Igreja de Roma, na própria Igreja Latina, um cisma mesmo interno, vamos dizer assim, já no Ocidente separado do Oriente. E, portanto, e muito especialmente a queda de Constantinopla em 1453 contribuiu para que se criasse um clima de medo que pronunciava o fim dos tempos. Não é por acaso que o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, estava muito presente na mente das pessoas. Claro, nós sabemos que o livro do Apocalipse insere-se numa tradição literária judaica e cultural judaica da segunda metade do primeiro século, e tem que ser naturalmente lido e compreendido nesse contexto, mas as pessoas interpretavam, digamos, tinham uma tendência para interpretar literalmente. E, portanto, a parousia, ou a segunda vinda de Cristo, era esperada e contava-se que o Salvador regressaria à Cidade Santa, a Jerusalém,
agora ocupada pelos muçulmanos. Entretanto, há um negócio que correu mal. O imperador Constantino XI escreveu ao Papa Nicolau V, já em desespero, a pedir-lhe ajuda para evitar que os otomanos tomassem Constantinopla. Ele até prometeu que, caso Roma enviasse reforços para impedir essa conquista, que as igrejas do Oriente e do Ocidente se voltariam a unificar, que era um grande desejo da Igreja de Roma. Mas o Papa não estava lá muito convencido que Deus iria deixar cair Constantinopla, uma cidade cristã, apesar do Oriente, nas mãos dos infiéis, e foi sempre adiando o envio de qualquer ajuda, sempre à espera de uma garantia, digamos, da unificação da Igreja latina e grega, o que nunca aconteceu. A verdade é que os otomanos atacaram a cidade, mas os cristãos foram mantidos a crença de que Deus a pouparia de cair na mão dos pagãos malvados, como eles diziam, porque o imperador tinha dito que Constantinopla ela nunca seria derrotada até que a lua nascesse escurecida. Só que 2 semanas depois a esperança acabou. Deu-se um eclipse lunar, seguido de uma chuva torrencial, nevoeiro e uma luz estranha que pairou sobre a Hagia Sofia, não é? E os habitantes, aterrorizados, clamaram que chegara o tempo do Anticristo, pelo que o fim do mundo estava próximo. Portanto, isto é uma tradição muito à letra do livro do Apocalipse. Apesar de tudo, a cristandade pensava que antes do fim do mundo chegar, seria necessário que alguns pressupostos estivessem cumpridos. O primeiro deles é que todos os povos do mundo tivessem sido evangelizados e supostamente convertidos à fé cristã, de modo a serem salvos da condenação eterna. Portanto, isto é um eurocentrismo, digamos, da religião cristã, um eurocentrismo, baseado talvez na grande comissão de Jesus, que antes da ascensão disse aos discípulos: ir por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda a criatura, fazer discípulos em todas as nações, etc. E, portanto, havia esta convicção de que o fim do mundo não ocorreria, Jesus não voltaria para Jerusalém, a segunda vinda, a parousia, e o fim do mundo não aconteceria. Aqui mistura-se um pouco a segunda vinda com o fim do mundo, enfim, sem que todos os povos do mundo tivessem sido evangelizados. Em segundo lugar, Jerusalém tinha que estar em mãos cristãs, não podia estar em mãos muçulmanas. Para quê? Para que o templo voltasse a ser construído, pois seria o trono onde Cristo se ia assentar para realizar o julgamento final. Nós sabemos hoje que uma das grandes intenções dos judeus é a reconstrução do templo, do terceiro templo de Jerusalém, mas nesta altura, na Idade Média, havia um pouco esta ideia de que Cristo não podia voltar enquanto os muçulmanos ocupassem a Cidade Santa, porque enquanto eles ocupassem a Cidade Santa não se podia reconstruir o templo, e sem o templo estar reconstruído, Cristo não poderia voltar. Depois havia um anticristo, ainda voltando ao livro do Apocalipse, que na época era identificado com o Islão, que iria procurar afastar as pessoas da fé católica, mas que, no fundo, acabaria por ser derrotado. Jerusalém havia de ser conquistada, o Santo Sepulcro havia de ser restaurado. E então, nessa altura, seria inaugurado um templo no qual se veria o mundo unido como um só rebanho, um só pastor, e, portanto, havia esta ideia generalizada. Então, nessa altura, Cristo regressaria à Terra, a cidade celestial desceria e teria lugar um período de idílio antes que a história, o tempo e o mundo se elevassem. Portanto, isto era o contexto, digamos, daquele momento. Porque Jerusalém era, para os cristãos, era olhado como uma espécie de herança, eles tinham um direito de herança. Portanto, o cristianismo medieval considerava a cidade de Jerusalém como seu legado por direito, entregue pelo próprio Cristo. E, portanto, era absolutamente inconcebível que a cidade permanecesse sob o domínio islâmico. E, portanto, nós sabemos que as cruzadas para libertar a Cidade Santa se tinham multiplicado. Sabemos também que muitas das motivações não eram assim as mais nobres, que estiveram por trás do desencadeamento dessas cruzadas.
Mas sabemos até hoje que houve momentos em que, quando Jerusalém estava sob o poder islâmico, era mais tolerante do que em certos momentos em que estava sob o poder cristão. Nós sabemos hoje tudo isso. Mas a ideia medieval, do cristianismo medieval, é que aquela cidade pertencia aos cristãos por direito e mais ninguém podia ter o poder nessa cidade. Entretanto, as missões franciscanas na Ásia, à procura do grande Khan, porque havia notícias que esse poderoso governante revelava interesse pela fé cristã, e, portanto, essas missões iam trabalhar para o converter e ao seu povo. Para quê? Para criar um flanco oriental que marchasse também sobre Jerusalém, juntamente com uma cruzada que iria do Ocidente, e então fazer, digamos, o sistema de Tenaz para tentar conquistar a cidade de vez. Então Colombo, navegando para as Índias, para o Oriente, contava encontrar-se em Catai, com o grande Khan, e entregar-lhe cartas dos reis católicos, Isabel e Fernando, a fim de negociar o ouro do qual falara Marco Paulo no século III. Ou seja, esse ouro é que iria financiar a nova cruzada para tomar Jerusalém. Esta é um pequeno mapa, enfim, sobre o Atlântico, e nós encontramos ali a região que é chamada Catai. Conquistar Jerusalém era, portanto, a paixão, a grande empresa da vida de Colombo. Foi essa paixão, essa visão que o manteve firme perante todas as adversidades e tribulações que enfrentou ao longo da jornada. Enfim, um pouco como a figura bíblica de Jó. Teve muitas contrariedades, muitos anos de frustração à espera de financiamento para a viagem, as insónias, os mares traiçoeiros que enfrentou, as tripulações amotinadas, os colonos rebeldes, a humilhação de regressar à Espanha agrilhoado, o ter ficado mais tarde retido durante mais de um ano numa ilha da Jamaica com uma tripulação dividida, tendo então um filho com 13 anos. Portanto, tudo isto, este homem passou em nome de um sonho, de um desejo, de um propósito final, que era motivado por uma perspectiva religiosa. No leito da morte, e ao perceber-se que não ia conseguir realizar o projeto da sua vida, ele fez questão, ainda assim, de deixar verbas em testamento para que os descendentes pudessem financiar a cruzada de libertação da Cidade Santa. Ou seja, ele parece nunca ter desistido da ideia. Ele morreu com 50 e poucos anos, ainda relativamente novo, e apesar de não ter conseguido em vida alcançar esse desidrato, ele estava perfeitamente convencido que isso ia acontecer e fez questão de deixar essas condições para quem viesse depois dele. De facto, o Colombo não procurava, não pretendia provar que a Terra era redonda, porque parece que nessa altura já uma boa parte das pessoas o sabia. Nem sequer a motivação dele era descobrir um novo mundo, mas era uma forma nova de chegar à parte do antigo. No entanto, ele morreu a pensar que tinha alcançado a periferia da Ásia, sem nunca descobrir que tinha descoberto de facto o novo mundo. A mundivisão de Colombo e o respectivo enquadramento religioso criaram o pano de fundo para a grande missão da sua vida. Foi o fervor religioso de Colombo que determinou a conquista do Novo Mundo. A visão apocalíptica que o inspirou, curiosamente, está hoje muito viva em alguns setores do cristianismo contemporâneo, como uma espécie de parábola do nosso tempo. Esta ideia, portanto, da parousia, esta ideia, enfim, está muito presente. Há, porém, uma teoria de que ele poderia ser judeu, de origem judaica. Enfim, tem sido estudada por autores como Salvador de Madariaga, Menéndez Pidal, Blasco Ibáñez, José Maria Lacalle, Simón Wiesenthal.
Portanto, todas estas pessoas procuraram tentar perceber, descobrir se de facto ele tinha origem judaica ou não. Há referências muito anteriores da origem judaica de Colombo, da possível origem judaica de Colombo, e a primeira referência escrita de que ele seria judeu aparece num documento diplomático, 50 anos depois da sua morte. O embaixador francês em Espanha, Bordeaux, escreve sobre o Colombo judeu. Portanto, há duas possibilidades do judaísmo, do pertence judaísmo de Colombo. Ou que ele era um converso, isto é, que se juntou ao cristianismo abandonando a prática judaica, ou que era um marrano, isto é, um convertido que ainda continuava a praticar ritos judaicos às escondidas. De todo modo, a teoria da pertença à origem judaica de Colombo não é credível. Talvez tenha sido alimentada pela sua fixação na conquista de Jerusalém. Mas isso é perfeitamente explicável no contexto da fé católica medieval. Concluindo, Colombo é de facto um produto do seu tempo, de uma Europa cristã, de uma dada interpretação escatológica, de um clima catastrofista e de um conhecimento geográfico ainda bastante incipiente. Nem era um anjo, nem era um monstro. Colombo era um homem do seu tempo. A missão maior que assumiu na vida foi de caráter instrumental. Havia que ir buscar ouro e especiarias ao Oriente para financiar uma cruzada que libertasse Jerusalém dos infiéis, uma pré-condição para a reconstrução do templo, de modo a acelerar o regresso de Cristo antes do fim do mundo. Esta era a ideia dele. E deixo aqui alguma bibliografia consultável. Muito obrigado.